Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? São as perguntas que as pessoas se fazem acerca de Jesus, diante daquilo que ele havia anunciado e proclamado: eu sou o pão que desceu do céu. As pessoas, irmãos e irmãs, estavam se questionando, sem saber, sem entender aquela palavra de Jesus, diante do conhecimento que elas tinham do próprio Jesus. Hoje, irmãos e irmãs, estamos celebrando o Dia dos Pais. Vamos então nos deter nestas perguntas que fazem estas pessoas, fazendo justamente a ligação com esta realidade da família, de ser pai, de ser mãe, de formar família. Eles aqui perguntam: não é este Jesus, o filho de José? Meus irmãos e minhas irmãs, a concepção de Jesus por obra do Espírito Santo no seio de Maria era um segredo do casal Maria e José. Eles não saíram espalhando isto para as outras pessoas. Eles tinham como missão serem pais do Filho de Deus. Não era missão espalhar como este Filho de Deus foi concebido. Era um segredo santo, certamente guardado por aquele casal abençoado, José e Maria. As pessoas então conheciam Jesus como sendo filho de José. E em outra passagem do Evangelho vão dizer: não é ele o carpinteiro, filho de José, também carpinteiro? Pois este era o costume naquela época, que o pai transmitisse para o filho a sua própria profissão. E assim o filho ia aprendendo com o pai os seus ofícios para sustentar a casa, para viver com honestidade, para viver a partir do seu trabalho. Não é este Jesus, o filho de José? Sim, ele era filho de José. Ele era filho da Virgem Maria, filho de um carpinteiro, filho de uma dona de casa. O filho do carpinteiro, o filho da dona de casa, estava agora dizendo que era filho de Deus também. Estava agora dizendo que desceu do céu. Não conhecemos seu pai e sua mãe. Certamente conheciam a Maria, mas a conheciam como dona de casa, como esposa, como aquela que cuidava daquela casa com tanto amor e com tanto carinho, fazendo os seus trabalhos diários de mulher, de esposa e de mãe. Nada de extraordinário nela havia. As pessoas, quando olhavam para a casa de Maria, não viam ali aquela casa arrodeada de anjos, servindo e fazendo os serviços para Maria. Não, meus irmãos. Era Maria quem tinha que fazer seus trabalhos diários de esposa, seus trabalhos diários de mãe. E isto na simplicidade daquela casa de Nazaré, na simplicidade daquele lugar perdido naquela região do mundo, lugar sem importância, lugar pequenino, lugar onde as pessoas não viam grandes coisas. Lembremos inclusive o que um dos apóstolos diz: e de Nazaré pode vir coisa boa ou coisa que preste. Esta era a concepção que as pessoas tinham, porque Nazaré era um povoado, era uma bimbocazinha pequenininha, não era uma grande cidade, não era um grande centro urbano, não era um grande centro do poder.
era uma cidadezinha lá, perdida nos confins da Judéia, da Galileia. Como então pode dizer que desceu do céu? Porque Jesus sabia quem ele era, sabia que era filho de Deus, sabia que tinha vindo ao mundo com uma missão para salvar a humanidade. Mas ele, irmãos e irmãs, sendo filho de Deus, ele quis então passar pela experiência de estar em uma família, de ser de uma família. Jesus Cristo poderia ter aparecido já homem feito, já homem adulto, já crescido, sem que ninguém soubesse de onde ele era, quem eram os seus parentes, quem era seu pai, quem era a sua mãe, apenas fazendo os seus milagres, fazendo as suas curas, pregando o reino de Deus. Ele podia aparecer assim. Ele não quis aparecer assim, foi decisão dele. Ele não quis vir a este mundo já crescido, sem que ninguém conhecesse. Ele quis passar por toda a experiência humana, a começar de uma gravidez. Jesus então foi gerado no ventre de Maria para viver e passar pela experiência de estar no útero de uma mulher. Um Deus, o Criador de tudo e de todos, quis ser pequenino no seio de uma judia, no seio de uma mulher que disse: sim, eu aceito esta vontade de Deus de ser a mãe do seu filho. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se encarna para viver em tudo a nossa realidade humana, como vai dizer São Paulo em uma de suas cartas. Viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Menos o pecado. Ele por tudo passou, igual nós passamos, pela gestação, pelo nascimento, depois pelo seu crescimento. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, no seu poder e na sua grandeza, quis se tornar pequeno na pessoa de Jesus Cristo. Quis viver cada uma destas realidades que nós vivemos em nosso dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, os evangelhos são a narração da vida de Jesus, mas se considerarmos que Jesus morreu aos 33 anos e considerarmos, como nos diz São Lucas, que ao iniciar o seu ministério, ele tinha por volta de 30 anos, o que nós sabemos da vida de Jesus é muito pouco. Porque 30 anos de sua existência, ele passou vivendo no silêncio de Nazaré, no dia a dia de suas ocupações, de suas atividades, aprendendo com José a manejar o martelo, a manejar uma serra, a manejar um prego, aprendendo com José como ser um carpinteiro bom para fazer os serviços que deveriam ser feitos. Jesus, irmãos e irmãs, viveu 30 anos de sua vida dentro daquela sagrada família. Viveu, como nos diz o evangelista São Lucas, depois daquele episódio lá no templo em Jerusalém. Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Era obediente porque a obediência faz parte do cumprimento do mandamento de Deus: honrar pai e mãe. Se Deus nos deu um mandamento para honrar pai e mãe, ele no seu filho cumpriu este mandamento de honrar o seu pai e sua mãe. Obedecia a Maria, obedecia a José, chamava a Maria de mãe, chamava a José de pai, embora esta consciência ele tivesse que Deus era o seu pai, mas ele sabia que o seu pai tinha dado a José a missão de também ser pai adotivo dele, de cuidar dele. Irmãos e irmãs, quanta alegria um pai, uma mãe não experimenta quando escuta pela primeira vez o seu filho balbuciar as primeiras e mamãe. Você que é pai, você que é quando seu filho, quando sua filha, pela primeira vez olhando para você com um sorriso no rosto, tentou dizer papai e tentou dizer mamãe.
São as primeiras palavras que a criança fala, porque é aquela que ela mais ouve. Passa o dia inteiro dizendo: olha papai, olha mamãe, cadê a bênção de mamãe, cadê a bênção de papai? É a palavra que ela mais escuta, e sendo a palavra que ela mais escuta, são as duas primeiras que elas falam. Quanta alegria tomar conta do coração de um pai, quanta alegria tomar conta do coração de uma mãe, quando vê seu filho ou sua filha lhe chamando pelas primeiras vezes papai e mamãe. Foi a experiência que José passou, foi a experiência que Maria, que Nossa Senhora também passou, porque Jesus aprendeu a falar, e no seu aprender a falar, as primeiras palavras que ele disse certamente foi papai e mamãe. Quanta alegria experimentou José naquele dia, quanta alegria experimentou Maria naquele dia, vendo aquele fruto que tinha sido dado por Deus, aquele fruto que era fruto de uma missão que o Senhor lhes havia confiado. Agora eles veem, carregam em seus braços e veem aquele Filho de Deus dizendo as suas primeiras palavras, dando os seus primeiros passos, tendo as suas primeiras atitudes. Jesus quis viver tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa. Quando ele quis viver tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, ele santificou tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa. O cansaço, as alegrias, as dores, as tristezas, as decepções, tudo Jesus santificou. Porque tudo ele quis viver em primeira pessoa, tudo ele quis experimentar, sendo Deus, ele não quis apenas nos acompanhar, ele quis passar também por tudo isso. Ele quis dar esta alegria a José também, de chamá-lo como pai, de obedecê-lo como pai e de honrá-lo como pai, de obedecer a Maria como mãe, de honrar a Maria como mãe, para assim cumprir o mandamento 4º da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Irmãos e irmãs, Jesus quis viver em uma família, Jesus quis estar em uma família, para que assim a família se tornasse lugar sagrado, lugar da presença de Deus. No silêncio do dia a dia, das ocupações diárias, é ali onde a mulher se santifica, é ali onde o esposo, o pai se santifica, no seu dia a dia, nas suas ocupações diárias, no trabalho diário, no suor diário que cada pai, que cada mãe realiza para sustentar com honestidade os seus filhos, para dar aos seus filhos o exemplo de trabalho, para dar aos seus filhos o exemplo de honestidade, para dar aos seus filhos a lição da importância do trabalho, de viver a partir do próprio trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, todas estas realidades Jesus viveu quando se encarnou no seio da Virgem Maria, tornando-se homem a partir do sim de Maria e a partir do sim de José, quando José aceita também a missão para ser o pai do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, peçamos então hoje a Jesus, a José e a Maria, que ensinem todas as nossas famílias a serem lugares sagrados, lugar da presença de Deus, a ser lugar também de bênção, lugar de santificação. O homem se santifica na sua paternidade, nos seus cuidados com o seu filho, com a sua filha, nos seus cuidados com a casa. A mulher se santifica na sua maternidade, no cuidar dos seus filhos, no cuidar de suas filhas, no cuidar da casa. Aí está o lugar de santidade. Aí é onde você, homem, mulher, esposo, esposa, mãe e mãe, vive a sua santidade nas suas ocupações diárias do seu dia a dia. Lembre-se, Jesus passou 30 anos de sua vida sem que ninguém soubesse quem ele era. Era mais um entre tantos outros judeus que ali cresceram, que ali viveram, que ali brincaram, que ali aprenderam, que ali foram ao templo de Jerusalém, que ali iam à sinagoga todos os sábados para escutar a palavra de Deus. Jesus viveu a experiência de ser família
Por isso ele tornou esta experiência uma experiência sagrada e lugar do encontro com Deus. Ali ele foi aprendendo tudo aquilo que ele depois iria transmitir para os seus apóstolos por meio de suas parábolas, por meio dos seus ensinamentos. A parábola do semeador que sai a semear, a parábola da mulher que coloca o fermento na massa para levedar tudo, a parábola da mulher que perde uma moeda e procura todas, a parábola do pastor que procura a sua ovelha perdida e não volta sem antes ter encontrado. Meus irmãos e minhas irmãs, foi nesses 30 anos que Jesus aprendeu tudo aquilo que depois ele podia ensinar para os seus discípulos. A vida do dia a dia, os trabalhos diários, as ocupações diárias são espaço de aprendizagem, são espaço de santificação, onde o pai se santifica, onde a mãe se santifica, onde os filhos se santificam no respeito, na obediência aos seus pais, os pais no cuidado dos filhos, os pais amando-se, dando-se aos filhos este exemplo de amor. Não, meus irmãos e minhas irmãs, para uma família ser feliz não é preciso muitos bens, não é preciso muita riqueza. Como diz Padre Zezinho na canção, que nós inclusive cantamos hoje pela manhã, faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Há filhos que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e de um aconchego entre seus pais. Na sua pobreza, na sua simplicidade, transmita para os seus filhos todo o seu amor, todo o seu carinho e toda a sua proteção. E por fim, irmãos e irmãs, um último ponto para esta nossa reflexão. Ser pai e ser mãe não é direito que ninguém tenha. Você não tem direito a ser pai, você tampouco tem direito a ser mãe. Ser pai e ser mãe é uma graça e é uma bênção do Senhor. Você não tem direito a exigir ser pai ou ser mãe. Você tem direito a acolher a vida que Deus lhe dá, a vida que Deus lhe oferece. Aí é a obrigação sua de cuidar, de proteger, de amar e de defender aquela vida que Deus lhe colocou sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade. José, Maria não tinham direito a ter Jesus como seu filho. Foi uma bênção da parte de Deus para todos eles, para eles dois, para que eles assumissem esta missão. Filho não é direito, filho é bênção. Filho não é direito, filho é bênção. Nenhum casal tem direito a filho. Todos aqueles que recebem a bênção dos filhos, então estão obrigados a cuidar destes filhos. Por isso, então, e a partir desta perspectiva é que a gente pode compreender, então, aquela temática do aborto que a igreja é contrária, porque nenhuma mulher, nenhum homem tem direito a ter filho, tem direito a acolher o filho que Deus lhe dá, o filho que Deus lhe oferece, como uma verdadeira missão, como uma verdadeira fonte de santificação. Seu filho, sua filha, é para você fonte de santificação. Santifique-se pelos seus filhos, trabalhando honestamente, dando a eles o caminho da fé, ensinando a eles o caminho de Deus, para que assim você seja recebido no céu como um pai que viveu a sua missão, como uma mãe que viveu a sua missão, missão que o Senhor lhe confiou, missão que o Senhor lhe entregou. Se você é pai, se você é mãe, hoje dê graças a Deus, porque Ele confiou em você, a ponto de lhe entregar um filho, a ponto de lhe entregar uma filha. Todos nós somos entregues por Deus a alguém, para que este alguém cuide de nós. Ninguém pertence a ninguém, como diz até a canção. Neste mundo ninguém é de ninguém. O filho não é do pai, o pai não é do filho, a mãe não é do filho, nem o filho é da mãe. Todos nós somos de Deus, mas Deus nos entrega a uma família, Deus nos entrega a um casal, para que este casal cuide de nós como pai e como mãe. Deus nos entrega a uma pessoa, para que esta pessoa seja cuidada também por nós, na condição de esposo, na condição de esposa. Cada um de nós é um presente que é dado por Deus a uma outra pessoa, e todos nós, em princípio e no final, somos de Deus. Assim, irmãos e irmãs, que nós hoje possamos dar graças a Deus pelo dom da paternidade,
pelo dom da maternidade, de ser família, igreja doméstica. Deus quis passar por esta experiência. Ele não precisava, mas Ele quis. Quis porque é bela, quis porque é bonita, quis porque é enriquecedora. A experiência na sua casa seja para você uma fonte de bênção. Você não tem a família perfeita, como ninguém tem a família perfeita. Na sua família tem de todo tipo, tem de todo jeito, tem para tudo que presta, também tem para que não presta. Mas é a sua família, é a família que Deus lhe deu. Reze por ela e se santifique nela, porque é nela que Deus lhe queria neste mundo. Agradeçamos então ao Senhor pela família que Ele nos deu, pelo exemplo que Ele nos deu, vivendo 30 anos de sua vida, a maior parte do seu tempo como família em Nazaré, no silêncio de Nazaré. Que no silêncio de sua casa, que no silêncio de suas ocupações, você possa dar sempre espaço para Deus e assim viver a santidade como família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta pergunta que as pessoas se fazem acerca de Jesus. Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?